Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso querido benfeitor, abençoe os nossos corações, que nós sintamos aqui a presença do amor, da misericórdia divinos e que possamos nos nutrir dessas vibrações, também daquelas de fraternidade, de amizade, que sempre pulsam, que sempre vibram quando os corações amigos se revêem, se reúnem. Então é para nós uma imensa alegria podermos estar aqui nessa tarde, uma tarde de festa, acompanhando o aniversário de mais uma casa espírita, que completa aí 42 anos de serviço, mais de 4 decênios já na Seara com o Mestre. Fica aqui a alegria minha e da Flávia pela oportunidade de aqui estarmos e os nossos votos de que muitos anos mais venham, como outros corações que possam se agregar a essa grande família espiritual no serviço com Cristo, no serviço com Kardec. É para nós, então, uma honra podermos partilhar esses momentos no nosso primeiro compromisso também em Rio Claro neste ano, revendo corações tão queridos que vemos vez ou outra nas atividades na região, mas que apesar da distância, sabemos, estamos todos unidos, caminhando juntos nas frentes de serviço que o Senhor nos deu. Então é para nós realmente um momento muito precioso. E nós nos propusemos a refletir nessa tarde sobre um dos assuntos talvez mais importantes para a caminhada humana na matéria, mas ao mesmo tempo para um dos assuntos, para uma das palavrinhas que ainda gera uma das maiores resistências ou dificuldade na hora de refletirmos sobre ela, mesmo para nós espíritas, conhecedores da realidade espiritual, da vida que transcende o sepulcro. Nós vamos conversar um pouquinho nessa tarde a partir de um texto, de uma reflexão que o nosso querido benfeitor Emmanuel nos traz no seu primeiro livro psicografado através de Francisco Cândido Xavier, cujo título é justamente Emmanuel. No capítulo 12, ele vai nos propor uma reflexão interessante acerca desse tema. Não se assustem, vamos conversar um pouquinho sobre a morte, o pensar a morte. Porque já dizia, o grande pensador, o grande filósofo, talvez um dos mais conhecidos de todos os tempos, discípulo de Sócrates, Platão, dizia ele que filosofar, isto é, pensar, refletir, é aprender a morrer. E que a sabedoria da vida, na verdade, está justamente nisso. A criatura que, conhecendo-se, entendendo as finalidades maiores da vida, o sentido da existência, consegue passar a ter para com a morte, para com essa finitude que é natural da experiência material, uma relação assim não tão antagônica, uma relação assim não tão difícil. Por isso, Platão dizia, filosofar é aprender a morrer, no que foi seguido depois por outro conhecido filósofo francês, Michel de Montaigne, que também havia recuperado essa frase, nos convidando ali naquela época do iluminismo e tudo mais, a repensar quais são, de fato, as finalidades maiores da vida, como lidar com essa finitude. Outro grande pensador, outro grande indivíduo que marcou a antiguidade, Sêneca, também tinha uma frase muito similar a esse respeito. Dizia ele que a vida é a meditação sobre a morte. Então nós já passamos a pensar a partir daí que essa é, no fundo, especialmente para nós espíritas, que reconhecemos a nossa condição de espíritos e a brevidade da experiência carnal, a finalidade da experiência carnal, pensar sobre isso, pensar sobre esse último dia, sobre como estaremos nesse último dia, é uma das questões mais fundamentais da vida. No entanto, a morte se configura para muitos de nós ainda como uma esfinge, como algo que aterroriza, como algo que nos marca,
né, como algo que a gente prefere evitar. Deixe as coisas, deixe o tempo passar para quando o momento chegar, sendo que ele pode ser amanhã, a gente possa refletir a respeito. Não há como aqui não deixar de lembrar daquela pequena parábola de Jesus, acerca daquele indivíduo, parábola que está no Evangelho de Lucas, que havia juntado muitos bens, os seus campos haviam produzido muito. Então ele pensava consigo: o que eu farei? Já sei o que farei. Ampliarei os meus celeiros, guardarei tudo que tenho lá e direi à minha alma: alma, goza, porque você tem muitos bens, aproveita a vida. E então uma voz que ecoa pela criação inteira diz a ele e alerta a todos nós: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Ou seja, é parte do processo de aqui estarmos, o aprender a refletir sobre esse momento e a nos preparar para ele. Caso não o façamos, alguém que não despertasse na jornada transitória pela matéria para essas questões magnas da vida, seria alguém, por exemplo, que adentrasse no ônibus sem saber para onde ele vai, ou que adentrasse um navio sem o mínimo conhecimento sobre navegação. Como planejar? Como coordenar, orientar a sua vida, as suas buscas, os seus atos, sem pensar nesse além, sem pensar no partir? É interessante pensarmos, por exemplo, que ainda hoje, passados 2 milênios da revelação do Cristo, passados 4, 5 milênios das primeiras tradições espirituais que vieram ao mundo, com os hindus, né, com os antigos egípcios, com os profetas de Israel, a primeira revelação, depois com os celtas, com os druidas, enfim, todas essas revelações que vieram em todos os tempos e povos, culturas, chamando o homem, né, a atenção da criatura humana para esse algo a mais que ele é para além do corpo. É interessante pensarmos que ainda hoje, milhões, para não dizermos bilhões de criaturas, seguem vida fora, considerando-se apenas o resultado de um acaso, considerando que são simplesmente um amontoado de células, que os sentimentos que possuem nada mais são do que reações químicas, como todo conhecimento que adquiriram ao longo de toda a vida, mediante intensos esforços, haverá de se reduzir ao pó no túmulo. Que os seus seres amados não existem mais, são uma simples lembrança em sua mente. Ou outros que até já ouviram falar que a vida prossegue, que cultivam uma religiosidade pro forma, na exterioridade, frequentam esse ou aquele templo, mas que sequer se propõem a transcender um pouco, levando essas reflexões para a sua vida cotidiana, infundindo, né, trazendo para as suas posturas, para as suas metas, para os seus objetivos de vida, o que essa revelação da vida que prossegue deveria trazer em termos de mudanças. São milhões e milhões de criaturas que permanecem nessa condição. E muitas vezes nós espíritas não escapamos dessa condição. Embora o acréscimo imensurável de informações que temos sobre esse outro mundo, cujos véus nos foram rasgados pela mediunidade, como ela foi tratada, trabalhada com método, com critério, discernimento por Allan Kardec. Como ele mesmo vai dizer no livro A Gênese, capítulo 4, o que o telescópio e o microscópio foram para a ciência material, permitindo-nos devassar o macrocosmo, o infinito das galáxias, dos planetas, dos sóis, das estrelas, dos buracos negros e tudo mais. O que o microscópio foi representando ali para nós, essa ferramenta para mergulharmos no microcosmo, penetrando os segredos do átomo, que antes julgávamos indivisível, e cada vez mais nós percebemos o quão divisível ele é. A cada ano, né, ou a cada lustro, se descobrem novas e novas partículas formadoras do átomo.
quarks, mesons, e assim a gente vai descendo, bósons, e assim indefinidamente, graças às possibilidades que essa instrumentação hoje nos permite. Kardec vai então dizer que o que esses elementos foram para esse mundo, ou esses mundos, para a ciência material, a mediunidade foi para a ciência espiritual, permitindo-nos devassar o que está para além dessa esfinge, o que está para além desses véus, com uma finalidade, com um papel primordial: preparar a humanidade para um novo tempo, enfim, para a era do Espírito, enfim, para a condição da criatura espiritual, como Emmanuel vai dizer mais de uma vez em sua obra, o homem espiritual, o ser humano espiritual, enfim, consciente do que é, do que faz aqui, de qual é a sua destinação grandiosa. E, no entanto, a morte ainda nos assusta. Por quê? Por quê? Porque nós ainda os chamamos mortos, os que lá estão, do lado de lá, quando estão com inúmeras possibilidades a mais do que nós outros em termos de sentido, percepções, aqueles que já galgaram alguns degraus. Nós somos os vivos e eles são os mortos. Leon Denis mesmo terá uma frase muito forte, porque ele parte daquele pressuposto que para um espírito um pouco mais adiantado, o nascer na carne é semelhante ao morrer. E Leon Denis diz algo que no nosso futuro será uma realidade, né? A gente vai compreender melhor. Ele diz assim: se nós soubéssemos verdadeiramente o que é a vida, choraríamos junto a um berço e sorriríamos junto a um túmulo. Por perceber que para um espírito que já galgou os degraus, voltar à matéria é reduzir-se. Os fazem por amor, por missão, por necessidade evolutiva, alguns. Mas para um espírito que bem viveu e que galgou os degraus, o partir deveria ser para nós motivo de alegria, porque é liberdade, é libertação, é poder planar, é poder pensar com muito mais leveza, com muito mais possibilidades, sem as algemas que nos amarram na matéria, sem as necessidades que o corpo nos impõe. Sócrates mesmo dizia: como anseio voltar para lá, onde não preciso perder tempo em me alimentar, em cuidar desse corpo, lá posso simplesmente filosofar. Não que ele buscasse a morte fora do devido tempo, sabia ele valorizar a missão que vinha cumprir na matéria, mas ansiava o poder retornar, porque lembrava-se da sua condição no mundo espiritual. Imaginemos um espírito da estirpe de Sócrates, que Emmanuel dirá no livro A Caminho da Luz, em muitos aspectos aproximou-se até mesmo do testemunho do Cristo, um ministro direto de Jesus. Imaginem que esferas esse espírito vive, que percepções um espírito como esse tem, o que ele pode vivenciar por lá. Então é fácil de compreender o anseio dele. Então é preciso, embora esse tema nos gere uma certa resistência, é preciso ter a coragem de meditar sobre isso, porque não sabemos quando será o nosso último dia. O Senhor o sabe, mas é preciso nos prepararmos para Ele, para como estaremos nele, né? Resumindo essa questão da morte, me lembro de alguns livros que vão nos trazer algumas reflexões nesse sentido, e um dos mais clássicos, que eu demorei um certo tempo, inclusive, para entender o seu título, a finalidade do seu título, que é uma das obras magnas, novamente, do querido Leon Denis, a sua primeira obra magna, Depois da Morte. E eu tinha dificuldade de entender esse título, por que ele havia escolhido, porque é um título assim, ele é meio complicado em determinadas circunstâncias, porque se tem uma pessoa, por exemplo, que está passando por uma dificuldade de saúde, você presenteia essa pessoa com um livro, pode dar a entender uma ideia errada. Fala, esse título assim, um título... Mas depois, na medida que a gente lê, logo na introdução, a gente já entende a dimensão da proposta de Denis. Abrir esses véus é fundamental.
porque a luz que nos chega, uma vez abertos esses véus, deveria ser na vida presente, antes da morte. A força, a motivação para a construção de um novo caminhar, que é justamente o final do livro, a mostrar para onde esses conhecimentos sobre o que há depois da morte devem nos conduzir, para o caminho reto, a última e belíssima parte da obra depois da morte. Mas logo na introdução, Leon Denis vai dizer assim: a morte é o ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado. Primeiro tema a que se ligam questões sem número, cujo exame faz a preocupação, o desespero dos séculos, a razão de ser de imensa cópia de sistemas filosóficos. Olha a síntese de Denis. Em outras palavras, trocando em miúdos, o que Leon Denis está nos dizendo? Que a filosofia, o mesmo que Sócrates ou Platão dizia, no fundo, os sistemas filosóficos, a filosofia, nesse esforço por responder às questões mais magnas da vida, associadas à morte, à finitude, à partida, à perda, a filosofia nasceu disso. A criatura humana, ao ver os seus entes amados partir, desde as mais remotas eras, pensava: será que um dia o verei novamente? Será que a vida se resume a 40, 50, 70, 80 anos? Será que eu sou só isso? Esse corpo que está aí agora a ser carcomido, voltando à terra para fertilizá-lo? Então foram essas perguntas que nasciam desse ponto de interrogação que era a morte, que geraram a filosofia, os sistemas filosóficos, o pensar humano, que convidaram a criatura humana a, saindo um pouco da impermanência que encontrava ao seu redor, buscar talvez dentro de si algo mais duradouro, algo mais permanente. Diz ele que ao longo dos séculos tem sido ela a causa do desespero e da preocupação de corações e mentes sem conta. Quantos não chegaram aos píncaros do desespero, da loucura mesmo, diante de perdas, diante da morte? No entanto, o fato de ser ela esse ponto de interrogação foi aos poucos também levando a criatura humana a se esforçar por transcender esse limite da sepultura. Há algo que Emmanuel também vai complementar, algo muito similar, numa de suas obras mais belas, ou melhor, numa das obras de André Luiz mais belas, mais interessantes, do qual Emmanuel faz o prefácio, como é corriqueiro. A obra Obreiros da Vida Eterna, cujo título em si mesmo já é muito interessante: Rasgando Véus. Rasgando Véus. E ele começa dizendo assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo. Então nós já estamos hoje na condição em que estamos de desenvolvimento tecnológico, para além da estratosfera, já estamos na verdade buscando Marte. Emmanuel escreve lá nos idos de 40, 50, hoje os nossos planos já são maiores, nós já chegamos à Lua e já estamos com planos de chegar a Marte. Sabe-se lá quando se dará, ou se teremos a permissão para fazê-lo em breve, mas enfim, já estão nos horizontes, já está esse projeto nos horizontes humanos. Então o homem é pesquisador da estratosfera e do subsolo. Nós já perfuramos a Terra, nós já mergulhamos nas fossas mais profundas, as fossas marianas, através daqueles submarinos que suportam a altíssima pressão, porque a essa profundidade nós simplesmente desintegraríamos. Então, com o auxílio desses submarinos, nós já mergulhamos nessas fossas, onde encontramos formas de vida magníficas,
que, por incrível que pareça, conseguem viver nessas profundidades que para nós, seres humanos, seriam absolutamente impensáveis. Seres acostumados com a completa escuridão, porque a luz do sol não chega lá jamais. Para a gente ver como a vida é forte, como a vida é flexível, como a vida é adaptável, que deveria ser para nós já uma lição. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, a vida dá um jeito de triunfar, porque ela sempre triunfa, até sobre a morte. A vida é assim, flexível. Nós já pesquisamos, então, o que há para cima, se assim posso me referir, né? No espaço não há muito bem esse referencial, mas aquilo que está para fora e aquilo que está para dentro, na Terra. Mas Emmanuel prossegue: esse homem moderno esbarra ante o pórtico do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos das épocas recuadas. Naturalmente que existiam as exceções, porque esses conhecimentos, digamos assim, transcendentes, remontam à mais alta antiguidade. Àquele tempo, estavam mais restritos a determinados círculos, chamados círculos iniciáticos. Leon Denis, aliás, vai fazer um voo panorâmico muito bonito sobre a história, né, das religiões, das tradições espirituais na primeira parte do seu livro, Depois da Morte, em que ele volta passando pelos druidas, pelos egípcios, pelos gregos, pelos hindus, e vai mostrando como que esses conhecimentos já lá estavam. A relação, por exemplo, dos egípcios com a morte, não digamos assim tanto talvez da multidão como um todo, mas daqueles chamados os iniciados, era uma relação já bem avançada, talvez muito mais avançada do que para muitos de nós hoje. O conhecimento que eles possuíam sobre alguns elementos, inclusive do psiquismo e da mente. Mas enfim, de um modo geral, ao longo da trajetória, né, evolutiva da humanidade e até hoje, nós temos esbarrado com essa aflição perante os pórticos do sepulcro, como nas épocas mais recuadas. E ele prossegue dizendo: os séculos que varreram as civilizações e que refundiram povos não transformaram a fisionomia misteriosa da sepultura. Então, nem mesmo os séculos, novamente, com as devidas exceções, estamos a falar de um modo geral, conseguiram, para a imensa maioria das criaturas humanas, mudar esse olhar para a sepultura. Então é preciso perceber o quanto disso talvez ainda esteja em nós, o quanto nós ainda partilhamos, embora os véus pela doutrina consoladora do Espiritismo já estejam para nós escancarados, o quanto ainda partilhamos talvez dessa condição. E então, Emmanuel, fechando essa introdução, esse parágrafo da introdução, do prefácio da obra Obreiros da Vida Eterna, ele diz de maneira muito similar a Leon Denis: milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então esse é o cenário, esse é o quadro. Mas nesse contexto, feita essa introdução, nós conseguimos então entender a pergunta e a importância da pergunta de Emmanuel nesse texto que nós selecionamos para ser o nosso guia, o nosso ponto de partida na reflexão dessa tarde, que está no capítulo 12 do livro Emmanuel, como dizíamos, cujo título é justamente A Paz do Último Dia, em que ele começa o capítulo dizendo: já pensastes na paz do último dia na Terra? Então, entendendo agora a importância de pensar a esse respeito, pensar sobre a morte ou sobre o último dia, que é, no fundo, pensar sobre o que viemos fazer aqui e o que buscamos aqui, quais são os elementos norteadores da nossa existência, que sabemos breve, temos trabalhado ou temos vivido de tal modo a garantir pela boa vida, pela vida boa no sentido de bem vivida, não no sentido de gozo, de prazer, bem vivida no sentido
de entregue ao bem, à edificação, ao estudo, ao enriquecimento do nosso ser, preparar assim uma boa morte, uma boa partida? Já pensamos nisso? Porque Emmanuel, nesse início do parágrafo, fala do processo em si desse último dia, que varia ao infinito, como aprendemos com a doutrina espírita, com o próprio Livro dos Espíritos, ou com o livro Céu e Inferno, por exemplo, em que vemos a variedade, a imensa gama de características desse processo de transição, que varia segundo a vida do indivíduo. Emmanuel mesmo vai dizer, em outro momento, que a morte nada mais é do que um retrato da vida que se viveu. Então ele fala, nesse início do parágrafo, que esse momento é marcado pelas reminiscências, em que passam, em questão de milésimos de segundo, pela nossa mente, pelo nosso painel interior, no momento que estamos ali, talvez fora do espaço-tempo como entendemos, se passa um filme da nossa existência. Os equívocos, os tropeços, as desilusões, as decepções, os arrependimentos. E ele então vai dizer quão grande é o número daqueles que nesse momento dizem internamente para consigo mesmos: ah, se eu pudesse voltar ao início. Ah, se eu pudesse refazer. Então, o grande intuito dessa reflexão de nossa parte, desde já e todos os dias até lá, é para que, ao chegando lá, a frase ou a reflexão que possa vibrar em nossa mente não seja algo dessa espécie, mas seja antes algo desse tipo: obrigado, Senhor, por cada luta, por cada sacrifício, por cada perda, por cada dor, por cada dificuldade. Espero ter feito o meu melhor. Minha consciência está, de certo modo, tranquila, porque fiz ou envolvi todos os meus esforços por fazer o melhor. Ou seja, tornar esse processo mais suave, menos angustioso, diminuir aquilo que Kardec chama de período de perturbação, converter a morte no simples abrir de uma gaiola que permite ao pássaro ansioso alçar voo aos ares, matar a saudade do infinito. Como foi, por exemplo, no caso de Kaibachuta, que tão brevemente após o decesso já retornava para dizer, inclusive, o que desejaria registrado em sua lápide: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. É a condição de uma alma que, pela vida bem vivida, pôde construir a paz desse último dia, a paz dessa passagem. E aqui me recordo de O Livro dos Espíritos, a questão 165, quando Kardec dialoga com os benfeitores espirituais acerca desse processo de retorno à vida que sobreexiste, pré-existe a tudo, que é a vida no mundo espiritual, a vida na sua expressão mais própria. Quando ele pergunta se o conhecimento da doutrina espírita, ou seja, se esses conhecimentos que nos abrem os véus, nos auxiliam a diminuir essa perturbação, a tornar esse processo mais suave, os espíritos respondem: auxiliam muito. Porque a criatura humana já conhece de antemão mais ou menos a sua situação. Ela já sabe mais ou menos o que acontece do lado de lá. Embora os espíritos sejam enfáticos em dizer: olha, tudo que a gente transmite a vocês, temos de fazê-lo por analogia, porque faltam-nos palavras para descrever propriamente como é. É como tentar explicar àquele que não consegue enxergar a nuance das cores de um pôr do sol. É difícil, faltam elementos. Como nos faltam, ou os nossos sentidos estão ainda muito restritos pela matéria, eles fazem
essa instrução, né? Eles transmitem essas informações por meio de analogias. Mas os Espíritos dizem nessa questão, auxilia sim, porque o Espírito já conhece de antemão alguma coisa do que o aguarda. No entanto, eles acrescentam a prática do bem e a pureza de consciência auxiliam mais. Como a dizer que o simples fato de conhecermos, na verdade, deveria ser entendido por nós não como puramente uma facilidade, mas como um acréscimo de responsabilidade. Porque aquele que mais sabe o que espera, o que nos espera pós-morta, né? Deveria isso representar na nossa vida um empenho ainda maior na concretização dos valores espirituais, que são o passaporte mais seguro para uma viagem tranquila, de retorno à casa, à nossa legítima pátria. Então essa questão 165 é interessante, especialmente para nós espíritos, que temos esses véus, de certo modo, mais abertos, mas que por isso mesmo somos mais responsáveis pela maneira como conduzimos a nossa vida. Por isso entendi o título da obra de Leon Denis. Falando sobre o depois da morte, queria ele nos alertar para a importância que devemos dar ao antes, ao aqui e ao agora, o quanto deve existir em nosso coração, em nossa consciência, em nosso ser, de compromisso, de devotamento, de desapego, né, e de busca de novos e mais abrangentes horizontes. Então, basicamente, Emmanuel, prosseguindo nesse capítulo, ele vai apresentar dois casos. É importante que se frise novamente. São dois caminhos que ele traz, digamos assim, quase que didaticamente, porque no fundo é uma gama infinita de circunstâncias segundo a vida de cada indivíduo, mas que podem ser didaticamente resumidas em dois grandes caminhos. Uma encruzilhada em que o espírito se encontra diante da morte. Ele vai dizer da condição daqueles que se dedicam às coisas espirituais, daqueles que em vida, na matéria, souberam viver como espíritos, encarnados, mas com a consciência de que são espíritos e vivendo com essa coerência. Como Paulo dizia também na sua carta aos Gálatas, andando como espíritos, se vivemos em espírito é preciso andar também como tais, isto é, se a informação, se essa consciência já vibra em nós, é preciso que a coerência se faça um marco da nossa trajetória. E a condição daqueles que ele chama de almas torturadas, daqueles que não souberam ou não quiseram atentar para as coisas espirituais, aqueles que ligaram-se exclusivamente à materialidade. Então, Emmanuel vai dizer assim, acerca dos primeiros, que no nosso mundo, de um modo geral, são ainda mais reduzidos do que os segundos. No mundo de expiação e provas, no mundo em que estamos ainda construindo esse ser humano espiritual do futuro, ainda temos menos daqueles que desencarnam em condições muito serenas e muito pacíficas, e mais daqueles que encarnam ainda passando por angústias e aflições, pelo simples fato da dificuldade de lidar com a morte, como dizíamos também. Então, a respeito dos primeiros, os que se dedicam às coisas espirituais, é o título que ele coloca. Ele diz assim: nunca nos cansaremos de repetir que a existência no orbe terreno constitui para as almas mais ou menos evolvidas, isto é, evoluídas, um estágio de aprendizado ou de degredo. Junto desses seres sensíveis, vivem os espíritos retardados no seu adiantamento, ou seja, aqueles que estão mais para trás, e aqueles que se encontram no início da evolução, aqueles que estão mais para trás ainda. Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Olha que interessante.
Para aqueles que conseguiram viver em espírito, como diz o apóstolo Paulo, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes, e sociedades esclarecidas os esperam em seu seio, para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo na tarefa árdua de resistência às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. Ou seja, serão recebidos com festas, em sociedades esclarecidas, junto a seres evolvidos, luminosos, que haverão de envolvê-los em seus seios, em seu seio, junto aos seus corações, porque bem souberam conduzir-se. É aquilo que Kardec e o apóstolo Paulo vão trabalhar também. Kardec no Livro dos Espíritos e o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Esses dois tipos de circunstâncias. Antes de ver como Kardec e Paulo trabalham, trago o segundo tipo que Emmanuel descreve. Quão triste, todavia, é a situação dos que no mundo se apegaram demasiadamente às alegrias mentirosas e aos prazeres fictícios. Isto é, àqueles que escravizaram voluntariamente o seu coração à matéria, à transitoriedade, à fragilidade de tudo que aqui se constrói. Não diz o Mestre que onde está o nosso tesouro estará o nosso coração? Se escravizamos o nosso coração ao que diz respeito à matéria, impedimos-nos de alçar voos mais altos quando for chegado o momento. É como quem amarrasse um balão a uma pedra, ansiando que ele pudesse voar. Quem, porém, vincula o seu coração ao que é do alto, ao que é do espírito, para onde está o seu tesouro? O seu coração o leva diretamente às altas esferas, onde acumulou ali, onde ajuntou, como dizia Jesus, aqueles tesouros que as traças, os ladrões, nem a ferrugem podem nos tomar. Muitos anos de dor, e Emmanuel aqui, os aguardam nas regiões espirituais, onde contemplam incessantemente os quadros do seu pretérito, em desoladoras visões retrospectivas, na posse imaginária das coisas que os obsidiam. Ou seja, monoideia, estão auto-obsidiados, fixaram tanto o pensamento, seja no prazer, seja no poder, seja nas posses, que essa é a única ideia que têm. Se auto-obsidiam e, no mundo espiritual, onde o pensamento mais propriamente plasma a nossa realidade, criam para si aquela realidade que nós vemos na obra, por exemplo, nas várias obras de André Luiz, como naquela descrição do seu avô, que, agarrado a fragmentos de lama no mundo espiritual, julgava ser ou se tratar de moedas de ouro, que ele protegia, como aqueles que com ele estavam. Amantes do ouro, ali ouvem continuadamente o tilintar de suas supostas moedas. Ingratos, escutam os que foram enganados pelas suas traições. Cenas penosas se verificam em muitas almas piedosas, olha a misericórdia do alto que nunca falta a ninguém na criação divina. Então, almas piedosas se entregam ao mistério de guias e condutores desses espíritos enceguecidos na ilusão e nos tormentos. Não estão desamparados, Colhem a sementeira amarga que edificaram, que semearam, no entanto, a misericórdia, a piedade do alto não lhes falta. É o que nós vemos, mais uma vez, nas obras de André Luiz, aquelas casas de acolhimento, a casa transitória, as colônias, aqueles espíritos que vão em missão a essas regiões, é o que nós vemos na obra de Ivone, Memórias de um Suicida, a Legião dos Servos de Maria, acolhendo os sofredores, enfim, a misericórdia nunca falta. Mas cada espírito precisa lidar também com aquilo que acumulou internamente, porque a morte não é outra coisa senão isso. Me recordo de um capítulo muito belo de Emmanuel também, no livro Pensamento e Vida, o penúltimo capítulo, 29, que ele fala sobre a morte.
em que ele diz assim, que a morte, ela extrai a soma do nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Em outras palavras, a morte, ela apenas tira o que nós acumulamos aqui dentro. Em termos de hábitos infelizes, de emoções perturbadas, tudo isso assoma e nós criamos o nosso entorno a partir daquilo que cultivamos em nós mesmos. Né? Diante da morte, nós estamos, no fundo, diante do sol da verdade, que dissipa as brumas das nossas ilusões e nos mostra tais quais somos. Diante do poderoso sol da verdade, como nos diz Eurípides Barçanufo, que acrescenta em uma bonita mensagem sua no livro Espírito da Verdade, em plena era nova, é o título da mensagem. Com a morte só morrem as ilusões. As ilusões que criamos a nosso respeito caem por terra, a realidade assoma, o nosso conteúdo mental vem para fora e somos compelidos pela morte a viver dentro dele. Por isso, naquela mensagem do capítulo 29, Emmanuel, mais uma vez falando dessas duas condições, ele diz assim: por isso a morte é para uns um mergulho mais profundo no mundo de si mesmos, consumindo um longo tempo para despir a túnica dos reflexos menos felizes a que se ajustaram. Ou para aqueles cuja vida já estava ajustada aos reflexos do bem, a morte é a simples mudança de plano, avançando para novos horizontes de ascensão e de luz. As duas condições. Ou é um mergulho mais fundo nesse nosso conteúdo mental, conteúdo emocional, demandando de nós tempo para consumir essas ilusões, esses desatinos e desequilíbrios, ou para aqueles já harmonizados nos seus reflexos ao bem, ao amor e à luz, é simples transposição de plano, é simples libertação para voos mais altos. Então, por isso ele prossegue, né? Só o amor dessas almas carinhosas permite que as esperanças não desfaleçam, cultivando-as incessantemente no coração abatido e desolado dos sofredores, a fim de que renasçam para os resgates necessários. Então, é esse amor, renúncia, por exemplo, da mãe de um André Luiz, que aparece para ele e diz: meu filho, começa a planejar o meu mergulho novamente na carne. E André, então, meio que indignado: mas como? Você não precisa. Não preciso, mas você não refletiu na condição angustiosa do seu pai? Mas você não poderia auxiliá-lo à distância? Aqueles que amam auxiliam mais de perto. Então ela se propõe a reencarnar por amor para ajudá-lo. Aquele mesmo que na vida pregressa havia traído com 2 amantes, que agora seriam acolhidas como filhas dessa nova família que haveria de se formar. Para que por meio desse amor que renuncia, desse amor que transcende, a esperança não pudesse morrer no coração daqueles que sofriam. Porque o pai de André Luiz, como essas 2 irmãs, estavam em condições muito dolorosas nas regiões inferiores. Então é graças ao amor dessas almas que nunca nos abandonam que nós temos a possibilidade de renovar restituída a misericórdia que nunca cessa. Mas são essas as 2 condições, ou os 2 grandes caminhos que Emmanuel delineia diante desse último dia: a paz ou a aflição, que é algo, na verdade, que já era trabalhado há 2 milênios atrás pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. Por exemplo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, Paulo tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. O que Paulo quer dizer com isso? Todo aquele que vive única e exclusivamente para a matéria, tudo o que ele estabeleceu para si de metas, de sonhos, vai se diluir, vai perecer, está fadado a morrer. Todos os seus projetos, todos os seus sonhos, porque diziam respeito único e exclusivamente à matéria. Se viveu puramente segundo a carne,
A experiência da transição é marcada pela aflição, pela angústia, pela dificuldade. Ele de fato experiencia o morrer num aspecto mais intenso, mais desafiador do processo. Aquele, no entanto, que viveu na carne, segundo o Espírito, ou em Espírito, vivereis, não morrerá. Para ele é simples transposição, porque, como já vive em Espírito, mesmo na matéria, perde o corpo, mas segue, vivo, como seus projetos, como seus anseios, como as suas conquistas mais preciosas. Essa é a ideia do viver segundo a carne e do viver segundo o Espírito, que Emmanuel vai descrever em duas mensagens muito bonitas no livro Pão Nosso. A primeira no capítulo 78, segundo a carne, e a segunda no capítulo 82, em Espírito, ambas comentando este mesmo versículo, fazendo a diferença dessas duas condições. É aquilo que nós aprendemos, de certo modo, também com Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 11, capítulo que trata de Lázaro, e é muito simbólico Lázaro, né? No sentido ali da morte simbólica de Lázaro. Podemos pensar nessa morte daquele que vive única e exclusivamente para a matéria, e o Cristo nos convida: Lázaro, vem para a vida. É o Cristo chamando a todos nós. Pensa o que você tem buscado. Não tens estado mergulhado na caverna das ilusões, do orgulho e do egoísmo, com as faixas, do egoísmo e do orgulho limitarem a sua visão e a sua movimentação, a verdadeira vida. O Cristo, então, a partir do seu Evangelho, nos chama: vem para fora, sai da caverna, vem para a vida. E é lá nesse capítulo que, em diálogo com uma das irmãs de Lázaro, Jesus diz: se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. No entanto, se alguém crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Porque quem crê e vive em Cristo se enxerga e vive como Espírito, e o Espírito nunca morre. O corpo morre. Então, quem crê e vive em Cristo, para ele, a morte não mais existe. Do Espírito, não existe. O corpo perece, mas ele segue triunfante. E o processo é tão suave quanto possa ser. O próprio Bezerra de Menezes confessa a Ivone do Amaral Pereira, ou melhor, confessa naquele livro, se eu não me engano, é Obreiros da Vida Eterna, que ele acompanha a desencarnação de uma grande trabalhadora, uma grande benfeitora, que tinha um trabalho de assistência, ele acompanha até o final, ao que segundo informações que já receberam, uma médium do Rio de Janeiro, que fez um trabalho muito importante, Aura Celeste, que tinha esse pseudônimo de Aura Celeste, mas era uma mulher de uma vida inteira dedicada ao bem, de uma vida inteira dedicada ao amor, à vivência do Evangelho, e o processo para ela foi bastante suave. Mas trazendo algumas orientações para ela, às vésperas dela desencarnar, Bezerra diz assim para ela: olha, eu quando fui morrer, meu processo foi bem rápido. Eu lembrei da fala de Jesus para Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora. Quando eu fixei isso na minha mente, quando dei por mim, já estava no mundo espiritual, amparado pelos amigos, lembrando dessa passagem, porque Bezerra também creu e viveu em Jesus. Por isso, para ele, a morte foi simples despertar. É o que o apóstolo Paulo complementa na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele diz assim, de maneira muito bela: quando o que for ou quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando o que é mortal se revestir do que é imortal, então a morte terá sido tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Quando em nós o que for corruptível, isto é, tudo que diz respeito às paixões, à matéria, for revestido do que é incorruptível, tudo que diz respeito ao espírito e aos sentimentos mais nobres, tudo que for mortal em nós, os nossos apegos, as nossas ilusões em relação à matéria, for revestido do que é imortal, então a morte terá sido tragada na vitória. Kardec vai trabalhar isso de maneira também muito similar, porque Paulo dá dois títulos a esses dois tipos de espíritos nas suas cartas. Um ele chama de homem carnal
outro ele chama de homem espiritual. Kardec, na questão 941 de Livro dos Espíritos, que trata do temor da morte, vai trazer no comentário conceito absolutamente idêntico. Ele diz o homem carnal e o homem moral, no comentário, e apresenta as diferenças entre eles perante a morte. Primeiro, os espíritos na resposta já dizem, que é o mesmo que Emmanuel nos disse aqui a respeito das almas que se dedicaram às coisas espirituais. Eles dizem, ao justo nenhum temor inspira a morte, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe faz contar com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei segue, lhe dá a segurança de que no mundo em que vai adentrar, não haverá de encontrar ninguém cujo olhar deva temer, porque não fez mal a ninguém. Olha, fé, esperança e caridade. Alguém lembra de alguma coisa associada a essas três virtudes? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, as chamadas três virtudes fundamentais ou teologais: fé, esperança e caridade. Ao justo, portanto, ao que bem conduziu-se pela vida, nenhum temor inspira a morte. Mas no comentário vem esse acréscimo interessantíssimo de Kardec. Ele diz assim, o homem carnal, mais preso à vida material do que à vida espiritual, tem no mundo penas e gozos materiais. Então, no mundo, ele tem penas e gozos materiais. Como o seu aspecto moral ainda está muito incipiente, ele nem sente ainda as penas morais, digamos assim. Por exemplo, arrependimento, né? Ele está tão ainda voltado para a matéria que passa por cima dos outros, prejudica os outros, mas nem sente uma pena moral. Ele sente só as penas materiais. Uma perda, um revés, né? A perda de alguém, enfim. Ele ainda está muito no âmbito da matéria. Prossegue, e os gozos também, né? Ele ainda está muito distante dos gozos mais sutis. O gozo indescritível do servir a alguém, do ver o sorriso nascer em alguém a partir de uma ação nossa, o gozo indescritível do partilhar, da comunhão fraterna, da amizade sincera, da lealdade. Ele está longe desses gozos que não os da terra. Mas Kardec prossegue. A sua satisfação, ou a sua felicidade, consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Então, a felicidade para esse indivíduo, bem como a ideia que ele tem de liberdade, é fazer tudo o que eu quero, tudo que eu bem entendo, isso é ser feliz. Ser livre é fazer tudo o que me der na telha, sem pensar nos outros, sem pensar nas consequências dos meus atos. Esse é o homem carnal. Só que sua alma, acrescenta Kardec, constantemente angustiada e preocupada pelas vicissitudes da vida, vive em estado de perpétua ansiedade. Ele vive inquieto. Por quê? Quem vincula toda a sua felicidade, a sua paz ao que é material, a todo momento vive com o medo de perder. Porque como na matéria tudo é muito rápido, tudo escapa do nosso controle, quem projeta toda a felicidade fora de si, vive com aquele medo, com aquela tentativa de controlar, seja o outro, seja a posse, seja o que for, e faz de tudo para isso, se consome por isso, mas vive inquietamente ou perpetuamente angustiado. Né? E ele então complementa a respeito do homem carnal, que é o mesmo conceito de Paulo: se viverdes segundo a carne, morrereis. Ele acrescenta, dizendo, né, concluindo, que esse indivíduo teme a morte, porque duvida do seu futuro, e porque acha que vai ter de deixar todas as suas aspirações e afeições aqui na Terra. Porque como tudo que ele valoriza está aqui, quando ele parte, vai ser aquele que perdeu tudo na visão dele. Por outro lado, o homem moral, que é aquele para o qual esse conhecimento da vida transcendente já se faz uma nova maneira de se conduzir, aquele que vai se moralizando, evangelizando-se a partir dos valores imortais do Cristo e do Evangelho, o homem moral, ele se coloca acima das necessidades fictícias das paixões e experimenta já neste mundo felicidades que o homem material está longe de sentir. Então, o que Kardec está dizendo? O homem moral, para ele,
as felicidades que ele busca, que ele anseja, são bem diferentes daquelas que geralmente são buscadas. Como falava, é a felicidade do servir, a felicidade de conhecer. Tem algo mais, uma das coisas mais deliciosas da vida, pegar um livro novo, ampliar os nossos conhecimentos, servir, fazer a alegria de outros, amparar, amar, fazer o bem. Então ele já experimenta neste mundo o céu, entre aspas, que o outro está ainda muito longe de experienciar. Porque se coloca acima das necessidades ilusórias das paixões. Quantas não são as necessidades ilusórias que a vida na matéria e o modus operandi da vida na matéria ainda hoje, como ele está configurado, nos colocam? Quantas necessidades ilusórias para a felicidade não nos são impostas ou não se tenta nos impor? Muitas vezes aceitamos. Mas aquele que sabe prescindir disso, tem uma vida tão mais leve, tão mais suave, porque precisa de tão menos, tantas coisas a menos, É tão mais rico, porque tem tão menos necessidades, como é a definição dos Espíritos. Então essa é a condição do homem moral. A moderação dos seus desejos, prossegue Kardec, traz ao seu espírito calma e serenidade. Ele é sereno, ele é calmo, porque ele se governa. Ele não está tão sujeito às circunstâncias. A mudança disso, aquilo outro, aconteceu um revés aqui ou ali, ele consegue internamente, porque criou um templo interior, conservar a paz, a serenidade, porque os seus tesouros maiores estão com ele. Então ele não tem tanto a temer sobre o que lhe acontece. Conta a história, se eu não me engano, do filósofo Bias de Priene. Certa feita, a cidade em que ele morava estava prestes a ser invadida. Todo mundo naquela correria para preparar as coisas para fugir, para o exílio. E Bias de Priene parado na praça central, tranquilo, sereno. Quando alguém para e conversa com ele, mas viu, você não vai se preparar, não vai pegar as coisas? E ele então diz, tudo que eu tenho de mais valioso já está comigo. Por isso ele estava tão sereno. Aquele exílio, aquela partida, ele já levava consigo o que haveria de mais precioso. Essa é a condição do homem moral, que Kardec então conclui. Ditoso pelo bem que faz, olha só, ele é ditoso não pelo que recebeu, não pela gratidão que recebeu, não pelo reconhecimento que recebeu, não pelo prêmio que recebeu, não pelo cargo que recebeu, ele é ditoso pelo que ele faz. E essa é talvez a mais importante das lições da vida. Somos ditosos efetivamente pelo que damos e não pelo que se recebe. É o que Jesus a todo momento no Evangelho nos diz. O amor que se dá é o amor que nos descedenta propriamente. Aquilo que se faz é aquilo que de fato nos enriquece. Então, ditoso pelo bem que faz, para ele não há decepções. Porque se a fonte da minha alegria e da minha felicidade está no que eu faço, então só depende de mim. Então não há decepções. O outro pode não fazer nada do que eu fiz para ajudá-lo. O outro pode devolver com a ingratidão mais absoluta. E daí? Não pode tirar de nós a alegria indescritível de algo ter-lhes feito de bom. Essa é a alegria, esse é o tesouro mais valioso da vida. Como Jesus diz a Simão Pedro no Boa Nova, lá no capítulo belíssimo, capítulo 12, Simão, ainda que todos os nossos amigos se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, não poderiam jamais nos tirar a alegria de um dia ter-lhes feito algo de bom. Então, ditoso pelo bem que faz, para ele não há decepções e as contrariedades da vida deslizam por sobre a sua alma sem deixarem impressões dolorosas. Essa é a condição daqueles que vivem na matéria em espírito, como dizia o apóstolo Paulo. O homem moral, o homem espiritual em oposição ao homem carnal. Qual desses temos sido? Porque essa chave para meditarmos ou para antevermos o que encontraremos no último dia. Por isso, Emmanuel conclui esse capítulo dizendo, para todos nós, o subtítulo que ele coloca, inclusive, é aos meus irmãos, homens ou seres humanos, criaturas humanas, meus irmãos, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. E é interessante a palavra que ele põe. Ele não põe período,
Ele não põe outra palavra nesse sentido, ele põe fração, porque fração lembra uma coisa pequena. Então a fração é uma fração ante a eternidade. Observai o exemplo das almas nobres, que em épocas diferentes vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Ou seja, traduzir a palavra do céu na linguagem ainda muito imperfeita, humana aqui na terra, é difícil. Para eles era um trabalho ingrato. Suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a falência religiosa, ante os problemas da evolução, impele-vos à descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram no tratar dessa questão, digamos assim, à falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da Verdade. Em todas as regiões da terra, os túmulos, os imortais, falam, e os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Há um sublime conúbio do céu contra a terra, ou melhor, com a terra, uma parceria, Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfiança, sem receios, não como novos Tomés, mas como almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta virdes com um espírito de criticismo, é preciso trazerdes um coração que saiba corresponder com um sentimento elevado a um raciocínio superior. Outros mundos vos esperam na imensidade, onde os sóis realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Dilatai a vossa esperança, porque um dia chegará em que na terra devereis abandonar o exílio onde chorais como seres desterrados. Que todos vós possais, no ocaso, no fim da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz, que representará a vossa glorificação imortal. Diante da morte, portanto, ou diante dessa pergunta, que possamos, no íntimo da nossa consciência, a cada dia, refletir e nos responder: como temos projetado a paz do último dia? Como temos nos preparado para a grande viagem de retorno à grande e verdadeira vida? E que o Senhor nos abençoe a todos, nos ajudando a viver em espírito, para que a morte, como nos disse Jesus, seja, e Paulo também, tragada enfim na vitória, e para que alcemos a condição daqueles que vivem para sempre. Muita luz a todos e muita paz.